Olá pessoal, me chamo Márcio, eu sou professor de Física do Estado. Hoje nós estamos com mais uma aula nesse formato, pela TV e pela internet. Caso você queira reassistir essa aula ou as demais aulas, você pode acessar lá na plataforma Eduque, onde vai ter essa aula e as aulas anteriores também, ou as aulas das outras disciplinas que você tiver interesse de assistir. Você pode assistir depois, com mais calma, fazer anotações e as demais aulas são complemento também, ou seja, alguns conceitos que eu vou falar aqui, em virtude do nosso tempo, já foram dados anteriormente, nosso tempo é muito curto. Então, assista as demais aulas e assistam as aulas posteriores também. Hoje nós estamos na aula de número 16, com o tema Associação entre os elementos que caracterizam as qualidades do som. Vamos falar um pouquinho aqui do timbre, da altura, da intensidade sonora, como é produzido um som. A respeito das ondas sonoras ou emissão do som e recepção do som, já falamos em aula anterior, como eu disse aqui. Então hoje nós vamos dar uma abordagem especificamente na física da altura, do timbre e da intensidade sonora do som através dos instrumentos musicais. Então vamos lá para a nossa tela. Nós estamos na aula de número 16 para falar sobre os elementos que caracterizam as ondas e as qualidades do som, que são timbre, altura e intensidade sonora. Vamos lá. Como são produzidos os sons de instrumentos musicais, pessoal? Principalmente os instrumentos de corda, que são os instrumentos que envolvem aqui um processo ondulatório, porque o som ele é uma onda mecânica e o som ele se transmite no ar. Mas nos instrumentos de corda, pessoal, existe aí um processo físico um pouco mais complicado. O que são ondas estacionárias e o que isso tem a ver com o nosso assunto hoje? Ondas estacionárias, pessoal, são o seguinte, são ondas que são produzidas em cordas amarradas em um ponto. Então tem aqui um motor que ele vai movimentar essa corda, a movimentação vai ir até o outro ponto que também está fixo. E aí, quando essa movimentação ocorrer, vamos ter aqui uma classificação, objetos que foram trabalhados em outras aulas, que são onda mecânica, do tipo transversal, e que aqui vai ter, por exemplo, o comprimento da onda, é uma distância entre dois nós. Esse pontinho que não se move é chamado de nó. Além do comprimento, que é representado por essa letrinha aqui, o comprimento da onda, nós vamos ter a amplitude, a própria velocidade da onda, Então foi tudo trabalhado em aula passada. Vamos entender o que acontece numa onda estacionária, como isso produz uma música, Como isso produz uma nota. Então a onda vai até a outra ponta, e aí quando chegar lá, ela retorna, Vou colocar ali em vermelho. Isso é um fenômeno ondulatório chamado de reflexão. Isso é a reflexão de uma onda mecânica. Isso ocorre com o som também, Produz o eco. E aí, esses pontinhos aqui, que são os nós, é outro fenômeno ondulatório chamado de interferência. Aqui é uma interferência totalmente destrutiva, tá? Aqui esse ponto nunca vai se movimentar dentro dessa frequência. Então, por isso que é interferência. E, além disso, eu vou encontrar uma ressonância, entre essas ondas que vão e voltam, Como eu tenho uma onda que vai, uma onda que volta, elas vão ressoar. E aqui eu tentei simbolizar aquele processo todo, Porque nosso olho não acompanha esse desenho aqui, a onda vai e volta. E aí, tá aqui basicamente em câmera lenta, A onda em azul, eu vou tentar seguir um aqui para vocês, Ela só vai. A onda em vermelho é a onda que volta. Então, nós temos uma onda indo, e aí o reflexo dela é a onda em vermelho, a onda vindo. A ressonância é a onda produzida em preto, é a onda que nós enxergamos, tá? Então, é isso aqui que acontece, E aí, peguei aqui, na mesma corda, é possível obter comprimentos de ondas diferentes. E nós precisamos saber o comprimento da onda e a frequência dela, na verdade a velocidade dela, para saber qual a frequência que essa onda vai produzir, porque é a frequência que vai produzir a nota. Eu vou chegar lá, mas primeiro vamos entender
onde que nós vamos chegar com isso? Ó, nós temos aqui uma corda, a mesma corda em todos os processos. O que está sendo alterado aqui é o comprimento dela, para que também seja alterada a frequência. Então vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos meio comprimento de onda, porque nós vimos aqui, ó, que uma onda, um comprimento, é uma parte que desce e outra parte que sobe, ó. Aqui nós temos meia onda. Então aqui nós temos, ó, que meio comprimento de onda. Nesse caso aqui vamos colocar que se ela tem 90 centímetros, a outra metade aqui seria mais 90, então por isso que tem 180. Agora aqui se eu diminuir aqui o comprimento da onda, nesse segundo caso aqui, ó, eu já tenho que meio comprimento é 45, portanto, uma onda toda tem 90 centímetros. Agora aqui eu já tenho uma onda e meia. Então, uma onda aqui seriam os 180 dividido por 3. Ou seja, cada parte aqui vai ficar com 30. 30, 30, 30. Portanto, um comprimento inteiro é 30 mais 30. Agora, se eu dividir em 4 partes, ó, aqui, ó, até aqui, né? Aqui já iria ficar muito grande. Em 4 partes, ó, seria os 90, que é o tamanho da nossa corda, dividido para 4 partes, que daria 22,5. Então, 22,5, 22,5. E aí, um comprimento todo aqui tem 45 centímetros, tá? E aí, para que a gente precisa saber isso aqui, ó? Tem uma forma para você não fazer esse raciocínio, mas você precisa saber o comprimento da onda para que, sabendo a velocidade dessa onda, nós conseguimos descobrir a frequência. Vamos lá mais para frente ver se fica mais claro. Eu sei que agora está muito confuso, é muito abstrato, mas isso aqui vai virar uma nota, isso aqui vai virar uma música. Então, sugestão de vídeo para vocês, você digita esse assunto aqui no YouTube, e o rapaz vai fazer exatamente o que eu falei aqui para vocês. Ele vai ficar alterando o comprimento da onda para ficar fazendo isso daqui, ó. E aí, nós temos aqui mais uma fórmula, né? Que a velocidade da onda é a força de tração dividido pela densidade da corda. O que é a densidade da corda? As coisas aqui que eu coloquei para vocês, né? Força de tração é a força que a corda é esticada, né? E a densidade da corda é a grossura dela. A grossura da corda é a massa dividida pelo tamanho dela, né? Tem cordas menores, tem cordas mais finas, né? Quando você junta tudo isso, aqui eu ensinei a descobrir o comprimento. Quando eu descobrir a velocidade, eu vou poder juntar isso tudo. Aqui a legenda, né, na minha fórmula. Eu vou poder juntar isso tudo aqui, ó. Comprimento, velocidade, que vai vir daqui, né? A força que a corda é esticada, mais a densidade dela. E eu vou poder reorganizar isso daqui, ó. Então, eu isolei o F, né? Esse termo aqui vem dividindo, ó. Quando eu sei essa fórmula aqui, que é a velocidade dividido pelo comprimento, a velocidade vem daqui e o comprimento eu ensinei aqui, ó. Ensinei aqui para vocês. Então, quando eu conheço essa forma, aí eu posso transformar isso num som que eu quero. Eu vou vibrar a corda para que ela vibre o ar e produza um som, e esse som vai ter uma frequência, e essa frequência vai ser uma nota. Aí eu coloquei uma tabela aqui para vocês, ó. O que são as oitavas? Ó? As oitavas aqui é porque as notas elas começam Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, aí Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si de novo, Dó, Ré, então... Primeira oitava são a primeira fase de Dó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, até a nona oitava. Então, conforme essa frequência aumenta, a nota vai ficando mais aguda. E aí onde nós falamos de altura e timbre. Só para terminar aqui a tabela, ó. Vejam que, à medida que, por exemplo, vamos pegar o Dó aqui da primeira oitava. Ó. Esse Dó é um Dó grave. O Dó da segunda oitava já é um Dó mais agudo, embora tudo seja Dó. São notas musicais que estão relacionadas à frequência que eu vou descobrir por aqui, ó. E aí eu começo a fabricar instrumentos, ó. Pego lá um violino, coloco lá uma corda. Essa corda pode ser mais fina, pode ser mais grossa. Essas cordas têm uma força que é ajustada por aqui, ó. Uma força de tração. E cada pontinho que eu apertar uma nota dessa aqui, ó,
uma parte dessa corda vai emitir um som que pode ser utilizado para fazer uma música. E aí eu tenho vários instrumentos de corda, violino, guitarra, violão, baixo, né? E aí é onde nós chegamos na culminância dessa aula, né? O que é altura, o que é timbre e o que é intensidade sonora. Então vamos lá, o que é intensidade sonora? É o volume do som, a altura, ou seja, desculpa, a altura já está aqui separada, né? Mas nós temos o costume de falar que a intensidade sonora é a altura do som. Então a intensidade sonora, na verdade, é o volume, ou seja, se está no cotidiano, culturalmente nós falamos que está alto, está baixo, abaixa esse som aí, aumenta o volume, né? E isso é medido em decibel, né? Uma unidade em homenagem aí ao inventor do telefone, que era o Alexander Graham Bell, né? E aí nós temos essa unidade com o volume. A altura o que seria? A altura é um processo que está relacionado à frequência, ou seja, as notas mais graves são as notas com baixa frequência. As notas agudas são as notas com uma frequência mais alta. E aí nós chamamos isso de altura, tá, pessoal? A altura é relacionada ao grave e o agudo. E o timbre? O timbre é a característica mais interessante, né, que é resumindo, o que é o timbre? É a capacidade de você distinguir sons de mesma frequência. Como assim, pessoal? Vamos pegar aqui um piano e um violino. Os dois têm cordas, né? Então, se o piano apertar, emitir um som através da corda, emitir um som com a nota dó, a frequência dó, e o violino fizer a mesma coisa, é a mesma nota com a mesma frequência. Mas você, com o seu ouvido, vai conseguir identificar qual é o som do violino e qual é o som do piano. Então, isso que é o timbre. O timbre, por exemplo, do homem e da mulher, né, são diferentes, né? O vozes, né? Você reconhece as vozes das pessoas pelo timbre. As vozes é o que diferencia através da característica sonora que nós chamamos de timbre, né? Claro que tem outros processos associados aqui, né? Como as notas mais graves, as vozes mais graves, as vozes mais agudas, né? E aí vamos finalizar a nossa aula com um exercício, né? Então vamos lá. Ó. Cada nota musical compõe uma determinada escala, possui uma frequência característica. Nós vimos aqui, nessa tabela aqui. Não vou voltar lá porque nosso tempo já está estourando, mas é uma tabela que eu mostrei para vocês. A primeira nota é chamada de tônica, a segunda determina a repetição da tônica, porém com frequência maior. Por exemplo, na escala Dó, a maior é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó maior, né? O segundo Dó da escala possui uma frequência maior que o primeiro, ou seja, esse Dó aqui é diferente desse. Ó. Qual é a característica sonora que diferencia a tônica do grau da escala? E aí, pessoal, qual é? São dois Dós de duas frequências diferentes. Qual é, dentre as alternativas que nós possuímos, a característica que diferencia esses Dós, né? E aí nós temos a altura. Porque esse Dó, ele é mais grave do que esse outro Dó. Aqui já começa outra oitava, né? Pegamos lá, inclusive, na nossa tabelinha, a altura, né? É a que diferencia aí da frequência. Então chegamos, pessoal, ao final da nossa aula. O objetivo dessa aula era explicar para vocês como era produzido o som numa corda e como isso tem características, né, que são altura, altura, intensidade e timbre, né? Então, peço que vocês assistam as demais aulas e acompanhem aí a nossa plataforma Eduque, né, pela TV. Então, até breve.